Vamos dar então seguimento a esta sessão, agora com a temática da descarbonização. E para nos dar um enquadramento desta temática, vou chamar ao palco Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para fazer então uma breve apresentação. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui convosco e falar um pouco sobre a questão da descarbonização e dos riscos climáticos. Minha apresentação vai ser bastante breve e, bom, isto é uma figura que, enfim, que não nos diz nada que nós não conhecemos já. A azul temos as emissões de dióxido de carbono e a vermelho temos a concentração do dióxido de carbono na atmosfera, portanto, ambas curvas com comportamento exponencial, a das emissões com, enfim, com umas pequenas perturbações, digamos assim, mas para nós controlarmos o problema das alterações climáticas será necessário que estas emissões deixem de crescer e decresçam de uma forma muito acentuada. E, portanto, essencialmente isto é a questão da descarbonização. Mas não é só o dióxido de carbono, que é um gás com efeito de estufa, há outros que têm emissões antropogénicas, é o caso do metano, e à esquerda vem a evolução do metano. E é muito interessante reparar que houve ali uma fase no princípio deste século, no ano 2000, em que as emissões de metano estiveram praticamente globais, constantes, e depois voltaram a subir. E porquê é que isso aconteceu? É uma coisa que não está completamente esclarecida do ponto de vista científico, mas parece ter a ver, em parte, com a exploração do metano por meio do fraturamento hidráulico, ou seja, do fracking. À direita é a taxa de aumento anual com o tal mínimo ali por volta dos anos 2000. E, fazendo um resumo, as emissões de CO2 aumentaram de 149%, isto é referido a 2021, desde o período pré-industrial, as emissões de metano de 262%, estão a ver, é um número bastante elevado, e de óxido nitroso, que é outro importante gás com efeito de estufa, de 123%. Bom, temos documentos que nos fazem uma fotografia, digamos assim, do conhecimento científico sobre estas questões das alterações climáticas. O último relatório do IPCC começou a sair em agosto do ano passado, o primeiro volume do Working Group 1 e depois o 2 em finais de fevereiro e finalmente o terceiro há poucos dias, e todos estes relatórios estão inteiramente acessíveis na net e representam, de facto, o estado do conhecimento sobre as questões da ciência do clima, dos impactos e da adaptação e também da mitigação, ou seja, da descarbonização, que é aquilo que estamos a falar aqui assim hoje neste debate. Bom, aqui mostra o desafio, enfim, de uma forma gráfica, estão a ver, aquilo é a mesma figura de há pouco, portanto, são as emissões de CO2 a crescerem, com ali períodos em que decresceram, como seja a primeira e a segunda crise do petróleo, enfim, o colapso da União Soviética, e o último foi a crise da pandemia do Covid-19, e aquelas duas linhas azul são as trajetórias que são necessário seguir, enfim, como ponto de partida e ponto de chegada para a descarbonização, mas estão a ver que aqui são trajetórias que são extremamente declivosas, que têm um declive muito acentuado, que seria muito disruptivo para a economia mundial e, portanto, aquilo implica que será necessário termos emissões negativas. E é isso que se mostra aqui neste slide.
Enfim, se tivéssemos começado a fazer a mitigação à escala global há mais tempo, enfim, seria possível fazê-la sem as emissões negativas, mas agora já não é possível e aquela linha a vermelho, enfim, é uma trajetória possível, mas estão a ver que ainda neste século as emissões negativas vão ter uma contribuição muito importante. Isto é uma coisa que é reconhecida, aliás, é reconhecida no último relatório do IPCC, no tal volume do grupo de trabalho número 3, e, portanto, como é que isso se faz? Bom, temos um sequestro biológico, as florestas e os solos, que é uma componente muito importante e, sobretudo, mostra como é importante travar a desflorestação e terem atenção à capacidade, aumentar a capacidade dos solos de reterem o carbono, mas temos agora também a possibilidade de fazer o sequestro químico do dióxido de carbono da atmosfera, ou seja, o CDR, Carbon Dioxide Removal, seguido da sua utilização. E aqui é um ponto que eu gostaria de salientar, que é muito importante, no momento presente e, sobretudo, no futuro, para as empresas e para, enfim, todos aqueles que estão mais voltados para as questões da tecnologia e da inovação, a possibilidade de se desenvolverem metodologias que permitam dar um uso ao CO2, quer dizer, dar valor ao CO2. E em Portugal também há centros de investigação que estão a trabalhar nesse sentido e é algo que vai ser, penso eu, cada vez mais importante. Se não for possível utilizá-lo, bom, podemos fazer o armazenamento geológico, mas a sigla, enfim, em inglês que mais se usa é o CCUS, ou seja, a captura do carbono, a utilização e a sua eventual armazenamento, se não for possível utilizá-lo completamente. Bom, a última frase é só salientar que temos um orçamento disponível ainda para consumir CO2 que é muito reduzido para não ultrapassar 1,5 grau de aumento da temperatura, que é aquilo que é preconizado pelo Acordo de Paris relativamente ao período pré-industrial. A situação é realmente bastante difícil e penso que só temos a ganhar em ter consciência dessa dificuldade. A situação é bastante difícil à escala global porque as contribuições nacionalmente determinadas que foram submetidas na COP26 do ano passado, em Glasgow, representam um aumento das emissões de 16% até 2030 relativamente a 2010. Mas, para não ultrapassar 1,5 grau, é necessário reduzir essas emissões de 45%, não aumentar 16%, mas reduzir de 45% para 1,5 grau e de reduzir de 25% para 2 graus. Acresce ainda que algumas daquelas contribuições nacionalmente determinadas são condicionais, porque são de países com economias em desenvolvimento e eles puseram como condição de algumas das suas ações de descarbonização o apoio dos países mais desenvolvidos. De qualquer modo, as NDCs atuais conduzem a um aumento da temperatura menor do que aquelas que existiam quando o Acordo de Paris foi proposto, ou seja, em 2015. Agora, reparem, a questão da energia é central em tudo isto. E a Agência Internacional de Energia, IEA, tem uma projeção de que o aumento de procura de energia será de 50% até 2050. Evidentemente que estes números são falíveis e há vários cálculos nesse sentido, mas são números realmente muito grandes. Isso mostra que a eficiência energética é cada vez mais necessária. Aliás, eu pensando melhor, não poria ali a palavra necessária, mas imprescindível. Quer dizer, se nós, enfim, no sentido global da humanidade, não tivermos mais atenção às questões da eficiência energética, não vamos ter possibilidade de manter o nosso bem-estar e a nossa prosperidade económica que temos hoje, embora com diferenças brutais e desigualdades brutais que são crescentes.
Ora bem, o desafio que temos é, evidentemente, como fazer essa descarbonização com esta procura crescente de energia e ainda com, enfim, com a questão dramática da guerra na Europa e com as sanções que daí resultaram. As notícias não são, enfim, da parte dos Estados Unidos. O facto é que o Presidente Biden, em Glasgow, mostrou uma grande ambição em relação à descarbonização, e isso foi muito bem recebido, porque o anterior Presidente tinha uma posição que, como se sabe, muito adversa em relação às alterações climáticas, mas o facto é que todo esse entusiasmo do Presidente Biden, enfim, está a diminuir, porque tem havido grandes dificuldades em pôr em prática o seu programa de descarbonização. E recentemente ordenou a libertação de 1 milhão de barris de petróleo por dia das reservas estratégicas dos Estados Unidos até um total de 180 milhões de barris, aumentando as exportações de gás natural proveniente do fracking. E, portanto, reparem, do ponto de vista climático, estritamente climático, o facto é que quando se usa gás natural do fracking, estão-se a emitir há mais emissões do que quando se usa gás natural de depósitos convencionais de gás natural. Portanto, este é um facto com o qual também a Europa terá que viver. E, finalmente, a palavra tenho a impressão que é correta, o Presidente Biden implorou às companhias petrolíferas que repudiassem as exigências de Wall Street, porque evidentemente que este aumento dos preços do petróleo é uma bonança, não é, para essas companhias de petróleo. Implorou que aumentassem a sua produção, evidentemente porque não podia mexer no preço, e também fez o mesmo pedido a vários países do Médio Oriente, mas até agora sem resultados. Bom, aquilo que representa um bocadinho de investigação é o que vou mostrar a seguir, e é uma análise dos 4 maiores emissores de gases com efeito de estufa à escala mundial, que são a China, os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia, que representam 58% das emissões globais. E é interessante, não sei se isto tem um apontador, penso que não, mas é interessante ver, portanto, a preto temos novamente a mesma curva que eu mostrei há bocado, das emissões globais. Depois temos a verde, comecemos para a China, que é o maior emissor. A China teve um aumento verdadeiramente gigantesco nas suas emissões a partir do princípio deste século. Estão a ver uma coisa absolutamente impressionante. Os Estados Unidos aumentaram até cerca de 2005 as emissões e depois começaram a decrescer, mas lentamente. A União Europeia é aquela que tem tido um comportamento mais consistente, diminui desde 1990 as suas emissões, mas a um ritmo inicialmente bastante lento mas agora ultimamente um pouco mais acelerado. E a Índia cresce, eu diria, paulatinamente, não é? Quer dizer, com uma curva exponencial. Em relação ao futuro, bom, aqui são indicadores, não é? São indicadores para ver como o mundo é realmente muito diverso e estamos perante realidades muito distintas. E é muito difícil, de facto, termos este objetivo comum para resolver um problema global perante esta diversidade e estes pontos de vista que, por vezes, são muito diferentes. Porque, reparem, em termos de população, reparem a diferença entre a China, com 2.400 milhões de habitantes, e a Índia com, 1.400 milhões de habitantes, e a China com cerca de 1.300, quase também 1.400, comparado com os Estados Unidos, com 329 milhões, e a União Europeia com 447. Mas se formos ver o PIB per capita em PPC, estão a ver as diferenças brutais. O PIB per capita em PPC nos Estados Unidos é 10 vezes maior do que na China. 10 vezes maior do que na China. E o da União Europeia aproxima-se do da China, mas o da China, é apenas um pouco mais de 2 vezes o da Índia. As emissões, a China distancia-se, como se viu no gráfico anterior, muitíssimo. Aquilo é em gigatoneladas de CO2, com 10. A seguir os Estados Unidos com 4,7, e os outros dois com valores bastante inferiores.
finalmente, as emissões per capita, aí estão a ver que as disparidades são brutais, novamente. Temos os Estados Unidos com 17,8 e a Índia com, enfim, aproximadamente 9 vezes mais baixo, a União Europeia com 6,5 e a China já com mais do que a União Europeia. Porquê? Por causa da enorme dependência que os chineses têm no carvão. Finalmente, a intensidade carbónica também revela que é a China que tem a maior intensidade carbónica devido à tal dependência muito grande no carvão. E aqui são projeções para o futuro e vou-me concentrar apenas nas 4 últimas colunas. Portanto, cenários de grande ambição de descarbonização para estes 4 grupos de países, cenários de grande ambição até 2030, porque é uma meta intermédia que é crucial para podermos, de facto, descarbonizar completamente as economias até 2050 ou 2070, e depois de ambição baixa para 2030. E reparem que, em qualquer dos cenários, as emissões crescem dos 4, não é? Do total, na linha do total Big Four, quando se chega aqui assim a este lado, as 2 últimas colunas estão a ver que na alta ambição é 9, mas é um aumento, e na baixa ambição é 12, que é um aumento. Portanto, isto já tem em conta as projeções que estes países fizeram. Portanto, são as stated policies desses países relativamente à descarbonização. A Europa não tem diferença entre grandes ambições, alta ambição e baixa ambição, tem apenas um cenário, mas nos Estados Unidos a diferença é muito grande e nos outros países também. É importante, talvez, dizer aqui que a China é o país que está a fazer maior esforço no que respeita ao sequestro biológico. É o país do mundo em que se estão a plantar mais árvores. A área que foi plantada desde 1990 até 2020 foi a maior área de floresta que se plantou em todo o mundo. E também está a ter uma grande ambição no que respeita à energia solar, e vê-se bem que não é preciso ter superfícies planas para termos energia solar, não é? Quer dizer, podemos utilizar, por exemplo, em Portugal, enfim, parte da nossa zona centro, que tem imensas estevas, tem estevais. Bom, quer dizer, enfim, o esteval é uma coisa que é importante, mas pode-se pôr lá uns painéis solares, não é? E as minhas conclusões, a descarbonização e os riscos climáticos no tecido empresarial. É muito importante, penso eu, que ter presente que para investir em finanças sustentáveis é imprescindível combinar os conhecimentos de mercado e os conhecimentos científicos. Quer dizer, porque realmente estamos perante questões que têm alguma complexidade e, portanto, o conhecimento científico, a tecnologia e tudo aquilo que é a vanguarda da inovação são essenciais para fazer esses investimentos de uma forma correta. Peço desculpa, faltam ali 2 letras, finanças, falta o A e o S. As empresas têm grandes vantagens em apostar em modelos sustentáveis, incluindo a vertente climática, sobretudo no médio e longo prazo. E é importante também, muito importante, avaliar os riscos climáticos que as empresas têm neste momento e no futuro, adaptar os portfólios a esses riscos e agir em conformidade com as legislações governamentais e também da União Europeia, e tanto quanto possível seguir as melhores práticas internacionais nestes domínios, promovendo a inovação tecnológica. E a questão dos riscos climáticos penso que vai ser cada vez mais importante, porque, infelizmente, as probabilidades de nós cumprirmos, em sentido do mundo, cumprir o Acordo de Paris, a probabilidade é mais baixa, está a baixar. E, portanto, é muito importante ter presente que os riscos climáticos, enfim, podem ser diminuídos se conhecermos quais são e o que é que se pode fazer para diminuir esses riscos. E também é muito importante em relação a uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é o ESG, Environment, Social and Governance, e que significa utilizar fatores ambientais, sociais e de governação para avaliar os avanços das empresas e dos países no caminho para a sustentabilidade. Por vezes este conceito, que é um conceito importante, que é um conceito válido, muito válido e muito importante,
é utilizado de formas muito diferentes, eu diria um pouco adulterado, e dão-se-lhes significados e valores muito diferentes. E, portanto, é necessário usar modelos e métricas para estes fatores ambientais, sociais e governação, que sejam reconhecidos internacionalmente e, tanto quanto possível, uniformes, para avaliar como o ecossistema empresarial está ou não a contribuir para um desenvolvimento de sustentabilidade ou, se preferirem, para a sustentabilidade. É também necessário que as empresas e o governo consigam dialogar, quer dizer, este aspecto é profundamente importante, penso eu, muito importante, dialogar e procurar uma perspectiva comum que permita aumentar a eficiência, a eficácia e a eficiência dos processos de investimento em ESG. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Passamos agora para a apresentação do case study na temática, continuamos aliás aqui na temática da descarbonização. Vamos chamar ao palco os vencedores daquelas que foram a primeira edição nesta categoria. Junta-se a nós Nuno Lago de Carvalho, não vem a palco, mas está aqui via plataforma digital. Chief Commercial Officer da Caetano Bus. Boa tarde, Nuno. Boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente. O palco é seu. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar presente, infelizmente devido a um imprevisto, não presencialmente, mas presente desta forma. Uma vez mais, obrigado pela referência. O ano passado fomos galardoados com o prémio no nosso projeto de autocarro a hidrogênio e hoje a intenção aqui é partilhar um pouco a nossa experiência nesta área, o que estamos a fazer e qual é o plano de desenvolvimento da Caetano Bus no sentido de apoio à descarbonização do transporte público europeu. Não sei se já estão a visualizar a minha apresentação, já agora só para confirmar, imagino que sim. Exato, obrigado. Vou dar então seguimento. Para quem não nos conhece, e porque recentemente tivemos algumas alterações na nossa estrutura acionista, continuamos a ser uma empresa do Grupo Salvador Caetano, temos o Grupo Salvador Caetano como nosso acionista maioritário. No entanto, recentemente, através da parceria que temos desenvolvida com a Toyota Caetano Portugal passou a ser o nosso acionista maioritário. Indiretamente temos a Toyota Motor Europe e a Mitsui Company, que é uma empresa de investimento na área de mobilidade elétrica e não só, um grande grupo japonês que tem, obviamente, interesses nas soluções desenvolvidas pela Caetano Bus e que apostaram em nós numa perspectiva de aceleração do crescimento e da disseminação das soluções de mobilidade verde. Portanto, o nosso propósito, e é isso completamente alinhado com o que tem sido falado neste seminário, portanto, nós estamos como principal objetivo, trabalhamos todos os dias para desenvolver soluções mais verdes e seguras para as cidades, para as tornar melhores sítios para viver, com melhor qualidade de vida, soluções amigas do ambiente, melhorar mesmo a própria estrutura de redes urbanas a nível de soluções de mobilidade e de gestão de frotas, numa perspectiva de zero emissões. A Caetano Bus tem já 75 anos, iniciou obviamente a sua atividade na solução convencional de motores a combustão e através da nossa inovação fomos a primeira empresa mundial a desenvolver e a apresentar o autocarro para aeroporto 100% elétrico e nesta perspectiva de soluções de mobilidade verde desde 2010, apresentamos em 2016 e depois em 2019 o autocarro elétrico a baterias e mais recentemente o elétrico movido a hidrogênio. Tudo isto são soluções de mobilidade elétrica que têm por base a inovação e uma missão e uma visão comum às necessidades dos transportes públicos e não só das cidades e da descarbonização a nível mundial. Como tal, atualmente temos como soluções de mobilidade elétrica para as cidades, na perspectiva de descarbonização,
H2 City Gold e o eCity Gold, são dois veículos de transporte público urbano zero emissões. O elétrico a baterias tem uma solução de funcionamento 100% à base de baterias, e o hidrogênio, um veículo elétrico também, e com a solução de produção de energia elétrica através de um sistema de pilha de combustível de hidrogênio. Vou aproveitar. Acredito que muitos não estejam a par da tecnologia e das soluções, uma pequena apresentação do que é estes dois veículos em termos de solução, e portanto aqui um pouco para partilhar a tecnologia. Portanto, o autocarro elétrico a bateria ou elétrico movido a hidrogênio, ambos têm uma estrutura, o chassi e a carroceria totalmente igual. A grande diferença é no tejadilho. No tejadilho é onde temos as baterias, no caso do veículo elétrico 100% a baterias, em que temos 10 packs de baterias com 420 até 420 kW de bateria, e isto dá-nos uma autonomia, normalmente dentro da utilização de cidade, na ordem dos 300 km de autonomia. Na solução do hidrogênio, estamos a falar, como disse há pouco, de um chassi e carroceria exatamente igual. A grande diferença está no tejadilho, e no tejadilho existe, em vez de 2 toneladas de baterias, temos um pequeno pack de 3 baterias que pesam aproximadamente 500, 600 quilos, e que ajudam à gestão da energia que é produzida pela pilha de hidrogênio através do hidrogênio que é colocado nas botijas, e que permite, digamos, uma autonomia, uma solução elétrica com autonomias muito superiores, de aproximadamente 500 km em utilização urbana. Portanto, aqui existe uma vantagem. Obviamente tudo isto tem um custo ainda, mas passarei no próximo slide a detalhar um bocadinho estas soluções e as vantagens para as cidades que utilizam as soluções zero emissões. Aqui gostava então de partilhar um bocadinho o conceito, porque muitas vezes existe, ou assistimos a uma espécie de discussão sobre qual é a melhor solução, se é o elétrico a baterias ou o elétrico a hidrogênio, e aqui há claramente um espaço para as duas soluções. As duas soluções são, sem dúvida, importantes para esta transição da mobilidade convencional, a diesel ou a gás natural, para uma 100% limpa, e precisamos então de ter as duas soluções. Nós desenvolvemos e produzimos as duas soluções, portanto acreditamos nas duas soluções. No caso da aplicação a nível das operações, dos diversos operadores nas cidades, aqui claramente temos que identificar onde é que cada uma se enquadra. No caso do autocarro elétrico a baterias, estes são veículos que operam muito bem nas rotas mais curtas, portanto nos centros das cidades, em cidades de menor dimensão, ou em operadores que têm frotas reduzidas. Vamos considerar, por exemplo, um operador que opera no centro do Porto ou do centro de Braga, que tem uma frota de 20, 30 autocarros. Claramente, a solução elétrica a baterias é uma solução adaptada à necessidade e que permite esta transição de uma forma simples. No caso de grandes cidades ou de operações que obrigam a que os autocarros tenham de fazer rotas mais longas, é necessário, sem dúvida, olhar uma perspectiva de longo prazo e até mesmo numa perspectiva de frota, e perceber até onde é que vai ser feita esta transição. Se estamos a falar de um operador de grande dimensão, portanto com 50, 100, 200 autocarros, aí é onde o hidrogênio, a solução de mobilidade elétrica a hidrogênio, tem maior expressão, porque é possível converter ou utilizar, colocar numa rota de um autocarro a diesel, por exemplo, ou a gás natural, um autocarro a hidrogênio, pelas suas características de autonomia. Portanto, quando passamos a uma situação em que é preciso converter, este exemplo que estou aqui a apresentar, 50 autocarros a diesel para uma solução zero emissões, temos aqui uma problemática de escala. Ou seja, se utilizarmos a solução elétrico a hidrogênio, podemos fazer a transferência de 1 para 1, portanto um autocarro a diesel para um autocarro a hidrogênio. No caso dos elétricos a baterias, aí é preciso um aumento de aproximadamente 30% da frota para garantir
que os veículos conseguem cumprir com os requisitos das rotas e das suas autonomias. Existe ainda uma diferença de autonomia entre as soluções bateria elétrico ou a hidrogênio, e a somar ainda essa questão da autonomia, temos também o número de carregadores que são necessários ter a nível de infraestrutura para o carregamento de toda a frota dos veículos a baterias. Portanto, há aqui uma complexidade, tanto ao nível da operação, a gestão da operação, a gestão do carregamento, quando as frotas são muito grandes, que pode ser simplificada com a utilização da solução hidrogênio. Obviamente que hoje a primeira pergunta é onde é que existe o hidrogênio. É verdade, em Portugal, apenas em Cascais, existe uma solução portátil, digamos assim, de grande dimensão, que permite esse tipo de operação. Ainda não temos estações públicas, mas países como Espanha, França, Alemanha já têm essas estações públicas e já se começa a sentir a utilização da solução a hidrogênio como a preferencial quando as operações assim o exigem. Em termos de tempos de carregamento, é só também aqui uma nota, só por curiosidade, estamos a falar sempre de um veículo a hidrogênio para ser carregado com 35 kg de hidrogênio, precisa apenas de 10 minutos aproximadamente, dependendo obviamente de algumas condições da estação de hidrogênio, mas o veículo a baterias tem uma necessidade de carga entre 4 a 6 horas, dependendo do sistema de carregamento que for instalado. Mobilidade elétrica, portanto, já expliquei um pouco daquilo que estamos a fazer a nível de desenvolvimento de produto. O que é que temos, onde é que estamos é a próxima fase. Gostava de partilhar, pronto, em termos de, como caso de estudo, a nossa projeção. Temos, neste momento, estamos a desenvolver mercado, essencialmente o mercado europeu. Temos algumas operações a nível de América do Norte, nos autocarros de aeroporto, e neste momento já temos presentes veículos da Caetano em mais de 30 cidades do mundo. A nível de mobilidade elétrica, a hidrogênio, tal como estava há pouco a referir, existe uma dependência da necessidade de infraestrutura para que seja acelerada estas soluções e, portanto, aqui é possível ver só no nosso portfólio de vendas onde é que a infraestrutura está mais desenvolvida. A Alemanha, neste momento, já temos 51 unidades comercializadas e grande parte delas em operação, como em várias cidades da Alemanha. Em França temos 2 unidades, em Portugal outras 2, em Espanha 10, e iniciamos recentemente mercados nórdicos com a introdução do primeiro veículo a hidrogênio também na Dinamarca. Temos ainda outros países fora da Europa, como a Arábia Saudita e a Austrália, também com veículos, diria, soluções piloto. São veículos, obviamente, desenvolvidos para os países em questão, mas temos é notória o interesse de cada vez mais países na solução do hidrogênio a partir do momento em que as infraestruturas surgem. E como é que nós vemos o presente e o futuro dos mercados? Até 2030 prevê-se, no mínimo, que 7.600 veículos de zero emissões, veículos, quando digo veículos, estou-me a referir a autocarros, de zero emissões estarão a circular. E ainda teremos aproximadamente 27 mil autocarros convencionais para converter a nível europeu nas frotas dos diferentes operadores das diferentes cidades. Portanto, há aqui ainda muito trabalho a ser feito e sem dúvida, por mais que se assuma a presença de apoios nos diversos países e através da Europa, há necessidade efetivamente de promover as soluções digamos, e políticas fortes para a descarbonização ao nível dos transportes públicos. Onde é que nós sentimos a maior aceitação por parte dos operadores da tecnologia e do seu preço? Porque ainda estamos a falar de veículos, comparativamente a um veículo diesel, bastante mais caros, e portanto onde nós identificamos e onde vemos os mercados com maior atividade, tanto ao nível dos elétricos a baterias como os hidrogênio, é sem dúvida aqueles países onde já têm subsídios disponíveis. Portanto, o caso da Alemanha é um caso concreto em que nós assistimos à aceleração da transição
para veículos a emissões, graças à existência de subsídios já disponíveis, a descarbonização como uma prioridade das cidades. Portanto, obviamente todas as cidades, todos os países falam da descarbonização como prioridade, mas depois a definição de uma estratégia e a orientação dos próprios operadores é muito importante, e existe também, portanto, aqui uma tendência para a necessidade também de suporte ao investimento das infraestruturas. Estamos a falar de infraestruturas carregadores, quando nos referimos a veículos a bateria, ou então as estações de hidrogênio para os veículos movidos a hidrogênio. Onde é que nós, Caetano Bus, nos posicionamos e também temos desenvolvido as nossas soluções de mobilidade elétrica? É, sem dúvida, na eficiência energética. Estamos a falar de veículos de grande dimensão, com pesos extremamente elevados, e, portanto, a nossa solução a nível de engenharia, sem dúvida, passa sempre pela identificação de soluções que me permitam oferecer veículos de heavy-duty vehicles com eficiência energética a um nível superior. Neste momento, somos os líderes a nível de eficiência energética no segmento de hidrogênio. Portanto, a nível de veículos a hidrogênio ainda não existe muita concorrência, mas somos os líderes na eficiência da energia, gestão da energia e do próprio consumo do hidrogênio. Estamos a falar dos nossos autocarros com perto de 20 mil toneladas, 20 toneladas, têm um consumo na ordem dos 6 kg de hidrogênio por cada 100 km, enquanto que a nossa concorrência anda entre os 7,5 kg e 8 kg de consumo de hidrogênio por cada 100 km percorridos. E, portanto, aqui estamos a posicionar-nos não só como um fabricante de veículos com soluções elétricas, mas também numa preocupação ao nível das necessidades de energia, tanto para a carga como para a mobilidade a hidrogênio, com soluções eficientes. Com isto tudo e em parceria com a Toyota, que fizemos recentemente o co-branding, estamos a desenvolver soluções também não só de mobilidade como produto, mas também como serviço em termos de gestão das frotas e gestão das operações. Por fim, gostava só de deixar aqui duas notas antes de terminar. Uma que é o que é que nós estamos a desenvolver hoje para o futuro, em termos de descarbonização das cidades. Portanto, temos muito em breve, ainda este ano, vamos lançar o primeiro autocarro para aeroporto a hidrogênio, portanto o FC Cobos. No próximo ano vamos lançar também no segmento de hidrogênio elétrico o veículo articulado dos 8 metros, portanto os autocarros de cidade para transporte de passageiros com articulados de grande dimensão, e que, mais uma vez, o hidrogênio aqui entra com uma solução interessante devido ao peso dos veículos e à necessidade de autonomia. Em 2024 iniciamos a nossa jornada nos interurbanos e com os veículos, digamos, classe 2, que são os autocarros para fazer ligações entre cidades, e depois em 2025 vamos lançar o primeiro autocarro de turismo. Esperemos ser pioneiros e os primeiros do mundo a lançar o autocarro de turismo, como muitas vezes vemos a circular entre Lisboa e Barcelona, ou Lisboa e Paris, a hidrogênio. Portanto, aqui isto é o grande desafio da solução a hidrogênio, porque não há, pelo menos à data de hoje e olhando ao futuro próximo, não existe solução a baterias que permitam que um veículo que sai hoje de Lisboa em direção a Barcelona consiga fazer a viagem praticamente sem necessidade de carregamento ou de paragem para fazer carregamentos. Obviamente que os veículos nestas rotas param várias vezes para descansos dos motoristas, no entanto, não há uma obrigatoriedade de paragem prolongada para abastecimento. Portanto, o hidrogênio aqui aparece como a única solução à data para os veículos de longo curso, e estamos a apostar nesse desenvolvimento, e mais uma vez a Caetano com as nossas equipas, onde a inovação para nós é o ponto mais importante,
de investimento contínuo. Só para terem uma ideia, nos últimos 10 anos investimos o mesmo que vamos investir nos próximos 3 anos em termos de investigação e desenvolvimento. Temos mais de 40 engenheiros só focados nestes projetos de mobilidade elétrica e, portanto, continuamos sem dúvida a apostar e a acreditar e a querer fazer da descarbonização também a nossa história. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno Lago de Carvalho. Vamos continuar então a conferência. Vamos passar agora para a altura do painel, do debate. Chamo aqui ao palco, já está preparada, Júlia Seixas, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa e presidente do júri da categoria de descarbonização, que irá então moderar este debate com o tema Descarbonização, como diminuir a pegada de CO2. O palco é seu. Muito boa tarde. Vamos prosseguir agora num formato mais interativo e vou chamar os convidados. Começo por chamar o Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP, aqui, faz favor. Pedro Norton, CEO da Finer, e José Matos, CEO da Saint-Gobain. Tudo sem máscaras. Boa tarde. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela vossa disponibilidade em estarem cá e em partilharem os vossos pensamentos sobre um tema que, sendo vulgar, é cada vez mais desafiante. Eu começo por colocar uma questão que, de alguma maneira, nos traz nestes dias em alguma encruzilhada. Porque, por um lado, nós tivemos esta semana a publicação, como aliás o professor Filipe Duarte Santos já nos mostrou, do relatório do IPCC, do terceiro grupo de trabalho, Working Group 3, dedicado exatamente à mitigação, onde fica muitíssimo claro que 2 ou 3 ideias. E as 2 ou 3 ideias é que nós já vamos na COP26, acho que este ano vai ser a COP27, não houve uma, portanto estamos há cerca de 30 anos a falar disto e em 2019 nós atingimos o pico alguma vez alcançado pela humanidade em termos de emissões de gases com efeito de estufa. E, por outro lado, também, isso é positivo, temos a notícia de que há tecnologias, há processos, nós já sabemos o que é mais custo-eficaz, sabemos isto tudo para, pelo menos, reduzirmos as emissões até 50% até 2030. Por outro lado, estamos a viver uma situação que todos queremos acreditar que é de muito curto prazo, que é uma situação que veio pôr os holofotes naquilo que é a dependência energética de fósseis de países terceiros, nomeadamente na Europa, onde nós, direta ou indiretamente, estamos envolvidos. E, portanto, a minha pergunta para vocês é, não focando muito o curto prazo, vamos acreditar que tudo isto da guerra da Ucrânia é um curto prazo de meses, digamos assim, e, portanto, não focando esse curto prazo, focando mais a perspectiva até 2030, a minha pergunta é, esta questão que a dependência energética de fósseis, nomeadamente petróleo e até gás, que veio para cima da mesa com muito estrondo atualmente, no contexto certo, mas acham que é um tema, é uma oportunidade para as economias equacionarem definitivamente, ou tão definitivamente quanto possível, a questão da dependência energética? Isto é uma oportunidade para as economias e para a economia portuguesa, que talvez seja o nosso foco aqui, ou vem trazer mais receios ou mais entraves e pode ser mais um fator para deslizarmos no tempo este esforço para a descarbonização? Portanto, é positivo, é negativo, traz fatores? Como é que se pensa? Como é que os CEOs pensam nisto? Pensando na economia portuguesa, talvez, e depois, em particular, se quiserem refletir sobre o impacto nas empresas que governam. Podemos começar por aqui. Bom, primeiro acho que obviamente a situação de curto prazo é dramática do ponto de vista humanitário, acho que na Ucrânia. Enfim, portanto, não sei se classificaria isso como sendo uma oportunidade derivada disso. Agora, há uma coisa que fica muito claro, que é
Tudo o que seja a dependência de combustíveis fósseis, se antes já havia aqui um movimento, através do Acordo de Paris, através de todas as metas que têm vindo a ser impostas na redução de emissões por um tema ambiental, agora há mais 2 pontos que reforçam, no fundo, a necessidade de fazer essa transição energética o mais rapidamente possível. Uma delas é a independência energética, e acho que tenho falado sobre isso. Tudo o que seja a produção de energia de forma endógena, seja com eólicas, ou solar, ou hídrica, quer dizer, o que for, acaba sempre por ser melhor do que estarmos a importar, seja carvão, gás. Nós não produzimos isso cá, não é petróleo, portanto, mas nós, em geral, na Europa. E, portanto, tudo o que seja conseguir produzir isso endogenamente aqui na Europa, ou em particular em Portugal, acho que é sempre positivo e acho que temos sempre a ganhar com isso. Portanto, acho que para mim isso é inquestionável e acho que tem subido na agenda, se isso já era claro antes, acho que agora tem subido na agenda da maior parte dos policy makers. A outra questão que é também, do ponto de vista da transição energética, quando se fala, por exemplo, de renováveis, elas têm um preço perfeitamente previsível. Ainda agora houve um leilão no início da semana, os preços são os que são, mas fixa-se esses preços agora para os próximos 15 anos. E se quisessem fixar também para os próximos 30, também poderiam fixar. O preço seria eventualmente diferente, mas seria um preço perfeitamente conhecido à partida para os próximos 30 anos, ou o tempo, o prazo que quiserem definir, e não haveria variabilidade como existe, por exemplo, relativamente ao Brent, ao preço do gás, ou o que for. Portanto, desse ponto de vista, seja por independência energética, seja por previsibilidade de preço, acho que há todo o interesse em acelerar essa transição energética. Portanto, eu não sei se é necessariamente uma oportunidade, acho que só vem vincar ainda mais que isto é para fazer o mais rapidamente possível. Aliás, eu confesso que nem sequer percebo qual é o racional de dizer que isto eventualmente até pode obrigar as pessoas a reequacionarem o tema. Não vejo qual é o interesse de ficar ainda mais dependente de combustíveis fósseis durante ainda mais tempo. Portanto, para mim é claríssimo, acho que se já era claro antes, então agora ainda mais reforçado. Agora, para executar isso, como estava a dizer, temos capital, temos tecnologia. Hoje em dia as renováveis são de longe as tecnologias mais baratas de produção de energia. Temos é que desbloquear uma série de coisas, como licenciamento, interligação, toda a parte de assegurar que há um enquadramento regulatório também estável. Haja isso, e do ponto de vista de execução, acho que as empresas cá estarão para executar. Partilha da mesma perspectiva? É previsível que não fosse muito diferente, mas quer dizer, o tema da segurança energética e da independência energética, de facto, tem sido, no contexto da reflexão a nível europeu e português, o parente pobre nas reflexões sobre energia. Basta lembrar que, por exemplo, se recuarmos uns anos atrás, e já na altura da invasão da Crimeia em 2014, a União Europeia alertou para os perigos da dependência da União Europeia, das importações de gás da Rússia. Na altura, julgo que a dependência, a União Europeia importava sempre 40% do seu gás da Rússia. De 2014 até cá, a situação só piorou. Não dramaticamente, mas importamos os 45% do gás que precisamos para a União Europeia. Portanto, nós temos esquecido completamente esta vertente e, como o Miguel dizia, se é verdade que temos sido capazes de introduzir no discurso público, no discurso político, a ligação entre a necessidade de fazer esta transição energética para o combate às alterações climáticas, essa outra vertente ficou completamente esquecida. Pelas piores razões, o mundo e a Europa despertaram agora também para a importância de acelerar a transição energética, também por razões de segurança e de independência. E, portanto, eu não tenho dúvida que isso vai ser, a prazo, um impulso para o setor em que eu trabalho, se vai assistir a mais investimento, uma aceleração do investimento em produção de energia renovável, em produção de hidrogênio verde. Seria bom que, no contexto português e ibérico, se aproveitasse também esta reflexão para se falar das interligações elétricas, nomeadamente entre Espanha e França, que têm, enfim, na prática, limitam ou isolam a Península Ibérica, uma ilha energética, e impedem, por exemplo, que um país como Portugal, que tem condições únicas para a produção de energia solar e eólica, pudesse ser um exportador de energia renovável. Eu receio que, no curtíssimo prazo,
A primeira reação até possa ser uma reação de sinal contrário, ou seja, estamos a assistir já a discussões na Alemanha, em Itália, de algum regresso ao carvão, mas enfim, eu admito que isso sejam reações de muito curto prazo. A tendência de mais médio e longo prazo, a tendência estrutural está lá, é uma tendência para aprofundar esta necessidade de acelerar a transição energética. Portanto, eu diria que abrem-se oportunidades por esse lado, mas também no domínio da eficiência energética, onde há muito para fazer em Portugal, em termos de edifícios, de habitação, e de forma genérica, eu diria que em todos os setores que são muito intensivos do ponto de vista da emissão de gases de efeito de estufa, a mobilidade, que tivemos aqui a ouvir falar, todos esses setores, enfim, com estas mudanças aceleradas de paradigma, potencialmente abrem-se-lhes oportunidades. E para um grande consumidor de energia? Estamos a falar daqui, temos o setor da oferta, temos aqui um grande consumidor. A perspectiva é a mesma? Sí, de facto concordo plenamente e o facto de que o custo energético está moito máis elevado, isto vai justificar moitos investimentos para acelerar esa transición energética. Pero nesse sentido eu gostaria tamén de apuntar un tema que é a eficiencia energética. Nós, a Saint-Gobain, non só somos unha empresa industrial, mas tamén fornecemos ao mercado soluções para a eficiencia energética, especialmente no sector da habitação. Acho que, se olhamos as emissões que temos no setor da habitação, são aproximadamente um 40% das emissões da União Europeia, um 12% na fase de construção, 28% na fase de utilização dos edifícios. E, portanto, se queremos atingir uma neutralidade carbónica, temos que descarbonizar a habitação. E em Portugal, especialmente, temos um parque habitacional muito antigo, com só um 15% da habitação feita nos últimos 15 anos e com um desempenho energético muito fraco. E acho que isso é uma oportunidade para dinamizar um sector que cada vez justifica mais investimento para a melhora da eficiência energética, para atingir o problema da pobreza energética, que está a ser cada vez um tema mais importante em Portugal, e para criar também uma dinâmica em quanto à economia circular, em quanto a esses processos de renovação, os materiais que conseguimos reutilizar nos nossos processos produtivos para fabricar novos materiais de construção. Portanto, acho que esta situação pode ser, sem dúvida, um acelerador da descarbonização. Nós estamos com o mesmo... Como é que eu ia te explicar isto? Eu já faço este papel de moderar de painéis sobre descarbonização há vários anos. E, normalmente, esta é a postura que se tem. É oportuno, podemos. Eu vou-lhe pegar no tema que, ainda por cima, vem ter à minha área, que é o tema, por exemplo, da eficiência energética nos edifícios. O meu grupo de investigação, por acaso, fez uma análise, e já publicou, sobre, sabe quanto é que é preciso em Portugal, grosso modo, mas foi muito detalhado, por área climática, por tipologia de habitação, etc., não garantindo aquilo que nos regulamentos devemos ter de referência em casa de temperatura, mas lá perto. Portugal precisa de cerca de 70 mil milhões para investir em eficiência energética nos edifícios. Temos agora um PRR que está longíssimo, não tem nada a ver com esses valores, mas é uma primeira, digamos, abordagem, sendo que, até devo dizer, as candidaturas que têm a ver, por exemplo, com janelas, tudo bem, tá? Mas o que tem a ver, por exemplo, com o isolamento dos edifícios é um desastre. É 1% das candidaturas. E eu já percebi porquê. Como é que nós podíamos dar a volta a isto? Quer dizer, onde é que está... Eu considero que em Portugal há um nó górdio para o mercado da eficiência energética. Eu costumo dizer, não sei se estou completamente correto ou não, porque nós não somos nem um país muito frio, nem um país muito quente. Nós temos um mês de muito frio e um mês de muito calor. E o delta para o retorno do investimento em alguma coisa mais palpável é muitos anos, não é como nos países nórdicos, etc., que têm 6 meses para entrar nas contas da análise desse retorno do investimento. Como é que nós
E sendo este, quer dizer, todos os estudos, não é só em Portugal, no mundo inteiro, a eficiência energética, de facto, é a primeira medida mais custo-eficaz para a descarbonização, não apenas nos edifícios, mas nos transportes, na indústria, etc. Como é que vocês comentam, quer dizer, onde é que está este nó górdio? Como é que nós podemos dar aqui um passo significativo? Eu não estou a ver onde é que há 70 milhões, 1.000 milhões para investir, assim, mesmo nos próximos 10 ou 15 anos. Quer dizer, como é que nós podemos fazer isso? Que tipo de soluções, uma vez que foi ali... Se calhar posso empezar eu? Sim, claro. Acho que efectivamente concordo plenamente que o fundamental é um primeiro passo mais insuficiente. Mas, de qualquer maneira, acho que o que temos que entender, a parte mais importante que temos que entender no fundamental é como os incentivos são estruturados para modificar essa eficiência energética. Por quê? A parte mais importante para ser reformada e fazer um edifício mais eficiente é a envolvente. É a envolvente. Se não conseguimos isolar a envolvente, a energia que é utilizada pode ser utilizada com elementos mais eficientes, mas vai fugir. Portanto, é fundamental, e acho que isto tem sido um ponto a melhorar no fundamental, que os incentivos estén para empezar por la melhora da envolvente dos edifícios e depois para melhorar para uma bomba de calor mais eficiente, para um ar-condicionado melhor. Tudo isso está muito bem, mas se não conseguimos isolar a envolvente, não estamos a fazer nada. Mas sabe qual é o problema em Portugal? Não há mercado que esteja disponível apenas para fazer esse trabalho. Há empresas de construção que estão ultra disponíveis para fazer a reabilitação do prédio, a reabilitação, porque é um volume de negócio mais interessante. Se eu quiser, eu por acaso estou a falar na primeira pessoa, se eu quiser uma empresa apenas para fazer o isolamento, e até no meu caso até interior, para não ter que me meter com condomínios, não encontro, não há. Portanto, há aí um nicho que, algures, nós temos que fazer arrancar em Portugal, quer dizer... Sim, sinceramente, permita-me discordar, porque claro, nós fornecemos soluções de isolamento das moradias e temos coberturas, temos paredes, temos janelas, temos tudo. Neste momento, eu diria que o maior desafio que temos é falta de mão de obra especializada para fazer os trabalhos, o que, na minha opinião, vai a acelerar o desenvolvimento da industrialização da construção, de procura de soluções que já vêm prefeitas para instalar. Mas soluções há. Ok. Só dar também a nossa experiência. Nós, durante muitos anos, e ainda continuamos a procurar investir na eficiência energética. Aliás, montámos um programa às tantas que chamava Save to Compete, onde, no fundo, tínhamos fundos alocados, enfim, não eram os 70 mil milhões, mas tínhamos vários milhões alocados exatamente para investir nas empresas. Uma das coisas que saiu desse exercício, que foi, como eu digo, é um teste de mercado real, e, portanto, andámos vários anos a vender isso, nós pensámos que, pronto, as grandes empresas, no fundo, já vão ser muito sofisticadas e, portanto, se calhar não vão precisar deste produto. E, portanto, íamos apontar mais para o segmento das PMEs. Chegámos à conclusão que as PMEs, aquilo não lhes fazia muita diferença. Quer dizer, o trabalho que lhes dava de analisar os projetos, de tomar a decisão, às tantas achavam que aquilo não compensava. Portanto, aquilo que nós chamávamos de custos de transação eram bastante elevados e as pessoas adiavam a decisão sucessivamente, por muito que nós fôssemos lá, com os comerciais e tudo, aquilo era sucessivamente adiado. Encontramos, por outro lado, que as grandes empresas, essas sim, até eram bastante mais sofisticadas e nós tínhamos partido do princípio que quem tivesse muito consumo de energia, também normalmente tem lá um perito de energia para gerir as instalações e isso tudo, e que eles seriam, enfim, não teriam grande apetência para isto, mas pelo contrário, eles acabaram por ser os nossos maiores clientes e, portanto, as grandes empresas em Portugal, muitas delas acabámos por trabalhar com eles. Nós fazíamos o investimento na eficiência energética e depois eles partilhávamos o ganho e passou a ser um modelo de negócio com algum sucesso. Mas, como eu digo, para um determinado segmento. Para outro segmento, o custo de transação das pessoas, primeiro pensarem que queriam realmente poupar na fatura, depois darem-se ao trabalho de procurar e depois, enfim, aquilo acabámos por, pode ter sido falta de jeito nosso, mas acabámos por não ter grande adesão. É razoável pensar-se que é assim que funciona. Eu confesso que para o tema da eficiência não posso acrescentar
muito a não ser da perspectiva de cidadão. Nós estamos exclusivamente focados na geração elétrica e, portanto, enfim, não vou falar como um especialista de uma coisa que não sou. Uma nota só de humor. Lembro-me muito bem de quando, nos anos em que vivia nos Estados Unidos e que vinha passar o Natal a Portugal, vivia em Boston e tinha mais frio em Lisboa do que tinha em Boston com menos 30 graus. O que diz muito da eficiência energética dos nossos edifícios em Portugal. Exatamente. E também diz muito porque nós, de facto, não temos muito frio. Porque eu não acredito que se tivéssemos muito frio, não tivéssemos já resolvido. Pronto, com certeza. Não é? Com certeza. Eu acho esta coisa de nós nem termos muito frio, nem termos muito calor, que temos ali um bocadinho muito frio. Um país mais temperado. Exatamente, e portanto, por isso, eu agora já não faço tanto isso, mas em tempos às vezes ia a conferências e eu tinha que levar fotografias de aquecedores a óleo, porque na Europa não sabem o que isso é. E, portanto, aquilo era assim um bocadinho esotérico, aquela... Bom, mas... No âmbito da energia, que é essencialmente o ponto, quer dizer, o tema não é o da energia, é o da descarbonização, mas com enfoque aqui na energia, há uma coisa que, na verdade, quer dizer, me parece que é inexorável. Nós temos uma lei do clima europeia que passou a questão da redução dos 55% e a neutralidade carbónica em 2050 na Europa. Temos em Portugal esse discurso, e eu penso que vai continuar, uma vez que continuamos, digamos, com o mesmo governo, ou com o governo com o mesmo tipo de pensamento, relativamente à neutralidade carbónica, e, portanto, é razoável pensar-se em inglês é na descarbonização profunda das empresas, portanto, a caminho da neutralidade. Quando olhamos para a situação da economia portuguesa, nós vemos as grandes empresas, uma EDP, vemos uma Navigator, vemos os cimentos, quer dizer, com trabalho de casa feito, com planos, com roteiros para a neutralidade carbónica a trabalharem, portanto, e publicados. Mas a economia portuguesa é muito mais do que isto, não é? E é, sobretudo, como estava aqui o Miguel a dizer, tem uma grande componente de PMEs. A minha pergunta para vocês é, como é que vocês veem esta perspectiva das empresas portuguesas perante isto da neutralidade carbónica? Quer dizer, à partida, a maior parte delas até sabe o que é que significa este palavrão, não é? Mas, quer dizer, uma empresa trabalhar para a neutralidade carbónica significa ter algum know-how. Significa saber estimar emissões, saber projetar, saber planear, perceber qual é a hierarquização do investimento do mais custo eficaz. Quer dizer, é o beabá de se fazer este... Como é que vocês veem a situação em Portugal? E se as empresas em Portugal têm a percepção do risco de não descarbonizarem a tempo e horas, digamos. Não é para amanhã, nem para o ano que vem, mas eu diria para os próximos, até 2030, quer dizer, eu acho que de uma maneira geral as empresas até 2030 pelo menos têm que agarrar o problema. Qual é a vossa percepção nisto? Há know-how? Há quadro regulamentar suficiente? Há investimento suficiente disponível para isto? Tanto faz. Não sei, estava bem. Tanto faz. Posso começar. Eu acho que as coisas mudaram muitíssimo de há 3, 4 anos para cá. Por razões até externas às empresas, ou seja, desde a publicação do célebre Doomsday Report do IPCC, passando pelo chamado momento Greta, sei que a Greta nem sempre é pacífica e não colhe a simpatia de toda a gente, mas eu acho que é um momento muito importante neste processo todo, porque é um momento em que um grande consenso científico se transporta para a sociedade em geral e depois com todos os momentos subsequentes da ação política a nível europeu, com o Green Deal e a nível nacional, com os Planos Nacional de Energia e Clima, com os roteiros para a neutralidade carbónica, todos esses marcos, acho que obrigaram, de facto, as empresas a tomar consciência da urgência e a começarem a desenvolver planos para a sua própria neutralidade carbónica.
E acho que hoje a situação é de facto muito diferente, também por outra razão, e acho que também é importante refrisar isto, muito por pressão dos mercados. Ou seja, muitas vezes os mercados são diabolizados a propósito de tudo e mais alguma coisa, os fundos em particular. Falo pela minha experiência própria, nossos acionistas são fundos de infraestruturas, detidos em última análise por fundos de pensões europeus. A pressão sobre Fineres para ser compliant, para reportar, é enorme, ainda bem que assim é. Eu diria que depois, isto é um caminho que se faz, ou seja, nós reportamos hoje em dia regularmente emissões de Scope 1 e 2, é mais difícil reportar emissões de Scope 3, mas é um caminho que estou convencido que se fará. Nós não somos, sendo uma grande empresa do ponto de vista de ativos, enfim, somos a maior produtora eólica em Portugal, mas somos uma pequena empresa do ponto de vista de número de trabalhadores. Ainda assim, temos um roteiro interno para a neutralidade carbónica. Eu tenho ou seja, eu podia ter a vida muito fácil no sentido em que estou só na geração renovável, mas, portanto, excluindo essa parte, que é a parte fácil de resolver e que me dá uma pegada carbónica no essencial e contribuímos para evitar emissões de CO2 e importações de combustíveis fósseis, mas em tudo o resto temos um roteiro de até 25 para conseguirmos mitigar, eliminar e o que não for possível compensar as emissões de CO2. Portanto, eu diria, se isto é possível numa empresa com 100 e poucos trabalhadores como a Fineres, não há razão que não seja possível numa PME portuguesa. É uma questão de se levar o tema a sério. Claro. Portanto, acho que concordo com o Pedro, quer dizer, acho que as grandes empresas têm de facto uma grande pressão dos mercados. Dou um exemplo também muito concreto. Nós ontem tivemos a nossa Assembleia Geral e pela primeira vez tínhamos um relatório de sustentabilidade que foi votado num ponto separado pelos acionistas e previa lá exatamente sermos neutros do ponto de vista de carbono até 2030, pelo menos Scope 1 e 2. E, se não me engano, foi o ponto mais votado, quer dizer, mais favoravelmente, 99,997% dos acionistas aprovaram um relatório de sustentabilidade da EDP ontem. Portanto, acho que há essa preocupação dos acionistas de uma forma muito vincada, cada vez mais. Nós também temos esse tipo de acionistas porque temos este tipo de atuação, mas, no fundo, a criar essa pressão, e é uma coisa que acho que diferencia as empresas cada vez mais, no fundo, aquelas que têm uma política de sustentabilidade sólida, enfim, não é também para puxar das coisas, mas nós no ano passado tivemos a pontuação mais alta de sempre no Dow Jones Sustainability Index, de 130 elétricas pelo mundo fora. Acho que essas coisas diferenciam-nos e realmente as empresas encontram um caminho também para marcar essa diferença. Mas isto não é só na parte elétrica, eu acho que nós vemos isto em outros setores, enfim, nós também temos a procurar desenvolver um negócio do hidrogénio, há muitos outros setores, falou dos cimentos, mas do aço, etc., onde o hidrogénio também é uma fonte de descarbonização, o hidrogénio verde, produzido através de energias renováveis, que possa ser utilizado para descarbonizar alguns tipos de processos industriais. E isso começa a entrar também na conversa dessas empresas, e portanto nós temos vários projetos com empresas, desde as Bond Altis e outras, até mais pequenas, mas que no fundo também estão a procurar fazer esse caminho. Não é tão fácil ou tão óbvio às vezes como no setor elétrico, onde ter renováveis e eficiência energética, quer dizer, são duas coisas que já estão muito estabelecidas. Descarbonizar alguns processos industriais é mais complexo, mas apesar de tudo acho que começam a ver que o caminho é por aí e, portanto, vai ser inexorável, quanto mais rapidamente se puserem a caminho, melhor. Portanto, acho que aí o PRR vai ajudar, mas, acima de tudo, há uma pressão, acho que coletiva, que começa a ajudar. E, portanto, acho que se vai fazendo esse caminho alguns próximos tempos. E como estava a dizer o Pedro, quer dizer, o sistema financeiro está muito atento neste momento, aliás, está crescentemente atento, até no valor do dinheiro, sim, não é? Relativamente. Eu tenho vários bancos que me dizem que não financiam projetos de carvão. Objetivamente, não estão proibidos. E a Saint-Gobain? Sim, pronto, concordo plenamente. Para as grandes empresas industriais, isto não é uma questão, é um compromisso e, obviamente, nós não conseguimos avançar, senão de outra forma.
Agora, para a pequena e mediana empresa, eu posso ter algumas dúvidas, no sentido de que o curto prazo pode, a gestão do curto prazo pode sacrificar um pouco o longo prazo. E eu acho que o tema da sustentabilidade é um tema de muita visão e compromisso a longo prazo, de fazer muitos passos para ir reduzindo pouco a pouco, e não sei se realmente a pequena e mediana empresa em Portugal, com a pandemia, com a crise energética que estamos a ter, com a inflação que estamos a ter, realmente tem esse compromisso com o longo prazo, porque o curto prazo está a ter uma situação bastante de estresse. Pronto. Pero de qualquer maneira, acho que a direção é essa, e não só da parte das indústrias, também da parte dos consumidores. Os consumidores estão a demandar soluções e produtos muito mais sustentáveis, e isso vai forçar que todos nós, sejamos mais grandes ou mais pequenos, tenhamos que avançar hacia a sustentabilidade. Ok. Eu estou a ver aqui o tempo, eu ainda tinha mais uma pergunta, mas eu acho que já é melhor, não tenho tempo depois para a ronda, porque eu adoraria conversar sobre a vossa, mas fica no ar a pergunta, sobre o que é que vocês pensam sobre a ideia, eu digo em inglês, sobre o carbon Factor Adjustment da senhora do Pacto Ecológico Europeu, e o que é que isso poderia significar, mas já não... Penso que é melhor terminarmos aqui, porque estamos aqui com 23 segundos e, portanto, ficamos por aqui. Muito obrigado. Isto foi muito curtinho, mas deu para posicionarmos e darmos aqui uma perspectiva sobre a descarbonização em tempos de grande incerteza. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.